Jana, podemos começar? Já está no nosso horário. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Hoje já é véspera da véspera do feriado, né? Então a gente vê como míngua, mas estamos nós aqui. Olha, de novo. Estava comentando, falando sobre o Evangelho no Lar, e abri numa página e, por acaso, abri novamente na página. Então, é porque é ela que vai ser. O poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: Por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 14, versículo 14 a 20. Vamos ver o comentário. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna um homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Né? O que Jesus nos mostra aí, né? Que a fé é a confiança, é a certeza de que somos capazes e de que venceremos. Então, se eu tenho certeza que eu vou vencer este obstáculo, eu vou transportar a montanha. Por isso que a gente faz aquela pergunta, né? Por que quem tem fé sofre menos? A dor vai existir, mas o sofrimento e a passagem por aquele desafio vai ser bem menor. Porque nós temos fé. Nós acreditamos que seremos capazes e que temos a espiritualidade sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, né? E aí realmente conseguiremos mover as montanhas. Ok? Jesus, mestre amoroso. Joana de Ângeles, nossa mentora, e sua falange de espíritos benfeitores que nos acompanham durante os nossos estudos. Nos inspira, Pai, para que nós tenhamos a nossa consciência expandida
para que nós possamos ter facilidade de apreensão dos conhecimentos estudados nessa tarde e para que possamos dar os nossos primeiros passos na aplicação de todos os teus ensinamentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá, gente. Como o nosso curso é Conhecendo o Espiritismo, nós estamos realmente buscando conhecer e compreender, né, como tudo aconteceu. E chegamos agora na fase, vamos ver quem foi Kardec. Por que Kardec foi o escolhido, né, para esse trabalho tão fantástico? Ok? Então, vamos lá. Allan Kardec, o codificador e o educador. Tá? Nós vamos ver o nascimento, a formação, o professor, né, no seu trabalho, a biografia, os livros dele. Vamos lá. Nascimento. Allan Kardec nasceu em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, com o nome de Denisard Hippolyte Léon Rivail. Tá? Ele vinha de uma família católica, isso é bem interessante, de uma família católica. Os seus pais foi Jean-Baptiste Antoine Rivail, homem das leis, provavelmente na época, né, um advogado, um juiz, e Jeanne Louise do Ramel. Tá? Para o século XVIII, ela não tinha nenhuma profissão. Aí, um ano depois, ele foi batizado, olha só, repara. 19, desculpa. Denisard Hippolyte Léon Rivail. Mas depois, no batismo, ele foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. Como eu falei, né, seus pais eram católicos, mas ele, como foi criado, educado por Pestalozzi, ele foi criado no protestantismo, mas ele, por opção, ele não escolheu seguir religião nenhuma. Isso é legal? Por que ele foi escolhido e por que ele optou por não ter religião? Isso foi um ponto a favor para a espiritualidade, porque ele não tinha, assim, como eu vou dizer, vícios, não tinha hábitos, não tinha preconceitos. Os preconceitos de uma religião. Ah, não, eu sou católico, aí eu acredito nos dogmas, não sei o quê. Não, ele era aberto a qualquer tipo de informação. Tá? Então, é bem interessante, porque ele praticamente começou no catolicismo, passou pelo protestantismo e optou por não seguir religião nenhuma. Tá? Com 10 anos, ele foi para o Instituto Pestalozzi para estudar. Era um instituto muito famoso, né? Em Yverdon, na Suíça, né? Na Suíça. E ali desabrocharam as ideias que mais tarde colocaram na classe dos homens progressistas, dos livres pensadores, porque era um tipo de educação diferente, era um tipo de educação mais liberal. Até essa época, né, vamos dizer, no final do século XVII, início do século XVIII, a educação ainda era uma coisa bastante rígida, bastante sem opção de pensamento, bastante sofrida para os próprios alunos. Era uma educação, depois da Revolução Industrial, veio a necessidade de se formar mão de obra qualificada. Então, a coisa era muito fria. Né? E nessa escola, depois Laura vai falar sobre o próprio Pestalozzi, ele desenvolveu uma pedagogia mais, digamos, suave. Ele levava muito em consideração a parte espiritual da criança e a parte física também. Mas ele achava que educar seria muito melhor pelo amor. Pestalozzi já estava pensando, naquela época já era considerado uma escola moderna, uma escola nova,
muitos filhos de famílias abastadas saíram de vários lugares da Europa para estudar na Suíça, em Yverdon, nessa escola, porque a formação primeira era a formação de professores, era a formação de humanas, né? Bem interessante. Então, a gente vê a condução da própria espiritualidade na criança do Rivail, né? Ele já foi colocado num instituto que, digamos, ensinava o livre pensar. Então, vamos seguir. Seu mestre, Pestalozzi, tá? Nascido em 1746 e faleceu em 1827. O que Pestalozzi pensava, né? A instituição é o fundamento da instrução. A linguagem deve... Instrução. É a intuição. Ih, meu Deus, da intuição. A intuição, porque ele já estava falando claro. sobre... Desculpe. A linguagem deve estar ligada à intuição. A época de ensinar não é a de julgar e criticar. Olha que interessante, né? Porque a educação era imposta. E não era isso que Pestalozzi pregava. O ensino deve seguir a via do desenvolvimento e jamais da exposição dogmática. Olha só, mais liberdade, né? A individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador, como a Glória falou. Ele levava muito em consideração a parte pessoal da criança. As relações entre o mestre e o aluno, sobretudo no que concerne à disciplina, devem ser fundadas no amor e por ele governadas. Né? Antigamente tinha aquela régua que batia na mão e o castigo que era posto no milho, ou então virado para a parede, enfim. Dentro da própria escola eram empregados castigos, né, às crianças. Realmente, quando a gente... não sei vocês, mas algumas pessoas que eu conheço, quando estão estudando algum assunto, gostam de saber, mais ou menos, como pensava aquela pessoa e como é que foi a formação. Por isso que a gente está trazendo essa informação para vocês, que é importante analisar, porque, veja só, nessa época, depois, em 1804, Pestalozzi vai fundar uma escola para surdos mudos. Olha que preocupação bacana. Depois, em 1816, ele vai criar uma escola para pobres, porque até então era uma escola elitizada, né? Era uma escola moderna, mas era elitizada, as pessoas tinham dinheiro para pagar esse tipo de educação. Quanto tempo se passou para que essa educação, para que a pedagogia modificasse? Para esse século XVIII, para esse século XIX, quero dizer, início do século XIX, já estava se pensando o que pensa hoje, ou o que pensou no século XX, no século XXI até, Piaget, Vygotsky, Montessori, Maria Montessori, que fazia aquela metodologia que os alunos tinham que ser pensantes, que deveriam desenvolver as suas próprias potencialidades, que deveriam desenvolver a sua própria intuição. Por isso, foi importante a gente saber como que uma pessoa foi escolhida pela espiritualidade, para dar um recado que transformaria a humanidade, vamos dizer assim, porque foi o que aconteceu, que transformaria a humanidade. Não é uma coisinha pequena. Não estamos falando aqui de um autor, não estamos... óbvio que foi imprescindível para as nossas vidas, filósofos, Rousseau, Victor Hugo, Lavoisier, mas a obra de Kardec veio transformar a humanidade. Então, como é que começa a pensar essa cabecinha? A importância dele ter sido conduzido desde pequeno, né, por uma mentalidade tão moderna, né? Até porque ele iria enfrentar situações que ele deveria questionar ou não, aceitar ou não, e ir atrás daqueles fatos. Até então, vamos botar assim, irreais, e ele tinha que trazer para o pensamento lógico.
Em 1820, né, ele foi aluno famoso do mestre Pestalozzi, a quem ele substituía. Ou seja, ele nasceu em 803, não foi? Ele tinha o quê? 17 anos? 804, ele tinha, então, menos 16 anos. Ou seja, ele já substituiu o professor, ou seja, ele já trazia dentro dele aquele professor nato, né? E uma inteligência, obviamente, superior, né? Ali ele viveu num pequeno universo humano que o marcou para sempre. A figura do mestre veio a ser para ele imagem do chefe que dirige e educa os homens. Então, ele trouxe dentro dele, com a imagem de Pestalozzi, a importância do educador. A figura do educador para as crianças. Coisa que hoje em dia, né? Coitado dos professores hoje em dia, o que sofrem com essas crianças que agridem. Ou seja, cadê aquele respeito daquele mestre que está ali para passar o ensinamento? Né? Nós precisamos resgatar esse tipo de educação, esse tipo de imagem. O que representa exatamente o que é a ideia da sociedade da época. Veja bem, essa escola era para meninos. Para as meninas, tinham a sua formação em casa ainda, porque eram preparadas para serem donas de casa, do lar, mães de filhos, esposas, não é? Então, não havia essa preocupação com a educação das mulheres, e sim só com a dos homens. Depois, mais tarde, ainda, Pestalozzi pensou em criar uma escola feminina. Então, continuando, né? Então, a gente vê que a educação que Allan Kardec teve foi fundamental para o trabalho que ele viria a executar dentro do espiritismo. Em 1822, aos 19 anos, por que a gente está trazendo essa forma cronológica? Para a gente compreender quem foi essa figura tão importante. Porque, realmente, a trajetória dele foi fenomenal. Foi um homem de destaque, foi um homem de dedicação a fundo para conseguir trazer essa obra maravilhosa que nos foi deixada. Então, aos 19 anos, tornou-se mestre, bacharelando-se em letras e ciências, doutorando-se em medicina, linguística, e falava alemão, inglês, italiano, espanhol e o holandês. Olha que o holandês não é brincadeira, seja, né? Comia, dormia e estudava. Ponto. Não havia nada que tirasse da mira, do foco, não é? Né? Reflexo, outra vez, da própria sociedade. Né? Hoje, as nossas crianças têm tantos estímulos que o que menos concentra é o estudo. Né? Não tem estímulo para o estudo. E a gente vê pela formação dele como foi ampla, de letras à medicina. Ou seja, ele realmente conhecia todas as ciências. Né? Depois nós vamos ver, ele escreve livros de gramáticas, de aritmética, enfim, vamos seguir, porque é bem interessante. Em 1823, ele deixa, né, a escola de Pestalozzi e se estabelece em Paris, onde colocou em prática a sua vocação ao magistério e a de ser escritor, ou seja, ele começa a escrever livros, a publicar as suas obras. Fundou em Paris uma escola idêntica de Pestalozzi, em sociedade com um tio. Ou seja, na Suíça já tinha, ele levou para a França também a oportunidade de outras crianças utilizarem esse ensino tão fabuloso. Em 1828, começou a publicação de suas obras didáticas, que vão até 1848, ou seja, durante 20 anos, ele escreveu livros e publicou as obras. Em 1829, publicou o Curso Prático e Teórico de Aritmética. Gente, de letras, medicina, matemática, ciências, era um homem de uma cultura
realmente fenomenal. Mas essa polivalência era uma tônica Claro. comum até o princípiozinho do século XX. Depois é que as disciplinas foram se tornando mais específicas, e cada dia mais específicas, a ponto de quem hoje entende de tecnologia da informação não sabe absolutamente nada sobre biologia. Fora Não o é dedinho verdade? esquerdo e o dedinho direito. Mas né? os nossos avós, quer dizer, acho que os nossos avós, né? Que 1889, meu avô nasceu, existia essa... Eu estou falando isso porque eu estou me lembrando agora do meu avô e da minha avó, que um se formou em medicina, a minha avó foi a primeira mulher a se formar em direito, em Curitiba, e quando eles se encontraram para namorar em Curitiba, meu avô era italiano, e chegou naquele navio que teve a peste, perdeu o pai, veio sozinho com a mãe parteira. Então, eu conheci a minha avó em Curitiba como estudante. Ele tinha se formado em medicina e ela em direito. Eles resolveram trocar para poder conversar. Ela começou a fazer medicina e ele começou a fazer direito. E aí fundaram uma escola em que ele dava as matérias todas da área científica, médica, e ela dava a de humanas. Né? E ele dava italiano e ela dava inglês. Foi engraçado, mas essa polivalência, muitas pessoas tinham vários livros, e depois o estudo era um aprofundamento em casa também. Você ficava na escola, mas você levava para casa a tarefa. É como se diz, não tinha outros estímulos. Nem televisão, nem internet, nada disso. Não tinha outra distração, né? Em 1830, publicou Gramática Francesa Clássica, quer dizer, e ele continua nas suas publicações. Ou seja, ele está levando a todos a possibilidade do conhecimento. Em 1832, casou-se, em 6 de fevereiro, em Paris, com a senhorita Amélie Gabrielle, 9 anos mais velha que ele. Incrível, né? Mas ele chamava ela de Doce Gabi. Doce Gabi, é uma gracinha. É essa que está aqui. Mas aí ela já está Ela já estava velhinha, né? ela já estava velhinha. Porque ele morreu bem antes dela. Bem antes dela. Bem ela antes morreu dela. com 89 anos. E A não Doce tiveram Gabi. filhos. E não tiveram filhos, gozado, né? O quê? 9 anos mais velha não era tanto. Não era tanto. Não, ela mais velha? Ela mais velha. Pois é. Não era o normal, o contrário? Não, mas eu acho que naquela época não. Hoje talvez o preconceito fosse maior. Seria muito maior, eu acho. Hoje o preconceito seria maior. Ele já era uma pessoa adulta demais para a idade. Madura, como um mestre, né? aos 19 anos. Como um doutor aos 20. Né? Então, a maturidade é o que ditava na hora da convivência. Em 1835, seu tio e sócio o leva à ruína. Uma pena, né? Realmente, com a liquidação da sua escola, aplicou o dinheiro que lhe coubera em partilha com um íntimo amigo, negociante, que também faliu e nada deixou aos credores. E aí ele passou a trabalhar como contador. Fez traduções e organizou cursos gratuitos. Olha que interessante, né? Levando a quem não poderia pagar aqueles cursos, o ensinamento também. Então, ele realmente era um homem que tinha, apesar de tudo, de estar na ruína, ele sempre pensou nos outros. Né? Como disse a Glória, depois ele pensou até em colocar a escola, né, para quem não pudesse pagar. Está aí. Em 1846, elaborou um manual de exames para obtenção dos diplomas de capacidade, ou seja, sempre dando oportunidade de aprendizado. Em 48, elaborou o Catecismo Gramatical da Língua Francesa. São todas as publicações que ele foi fazendo. Em 49, professor do liceu, como é que é? Polimático. A filosofia, olha, astronomia e química e física. Como é que é? Publica
publica várias obras adotadas pela Universidade da França. Continua no seu trabalho de edição. 54. Dedicou seus estudos do magnetismo. Então, aí, nessa parte, ele já começa a entrar numa outra seara, né? O magnetismo até 1855, como quando se firma publicamente sua posição de positivista. Em 55, com a comunicação do Espírito Verdade, lhe é transmitido seu pseudônimo Allan Kardec, nome antigo de uma de suas encarnações. Tá? Então, o que acontece? Nessa época é que ele começa a tomar conhecimento da sua grande missão. Depois nós vamos ver mais adiante como esse Espírito Verdade entrou em contato com ele. Em 57, editou o Livro dos Espíritos, tá? 1857. 1858, ele reeditou o Livro dos Espíritos, porque primeiro tinham 500 e poucas perguntas. 501. E na segunda edição é que foi para 1019. Tá? Muito bem. Aí depois, em 59, publica O que é o Espiritismo. Em 60, a confirmação do Espírito Verdade como guia de Allan Kardec. Tá? Ele reafirma: eu vou estar do seu lado todos os dias, levando a você o que você deve falar, escrever. Mas através de um amigo. Ah, isso nós vamos ver. É. Nova viagem a Lyon. Ou seja, e ele, durante essa parte toda, durante a vida toda, ele ainda ia a outros países, a outras cidades, fazer palestras, levar esse conhecimento. Tá? Uma curiosidade, naquela época não havia luz elétrica. Então, o professor Rivail escrevia os livros com caneta tinteiro, daquela que borra, porque não tinha esferográfica, Nanquim, óbvio. né? Nanquim, com a pontinha, e a luz de velas, e sempre depois do jantar. Olha só, o homem que escreve o Pentateuco, página por página, porque durante o dia ele estava sempre dando aula, escrevendo alguma coisa pedagógica, didática, né, publicando. Então, ele escreveu o Pentateuco, quer dizer, esses livros que servem de base para a doutrina espírita, dessa maneira. E aí, em 1862, publica o Histórico do Espiritismo. Em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse nosso, né, que a gente utiliza sempre. Em 1865, O Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que como também era chamado, né, mas hoje nós conhecemos como O Céu e Inferno. Em 1868, ele publica a Gênese. Olha só, a Gênese, o que é? É o princípio de tudo, mas é o livro mais complexo. E foi o último a ser escrito. E ele falece em 1869, aos 65 anos. Novo, né? Com aneurisma. Enfim, ele precisou partir, mas 65 anos ainda era novo, porque, olha só, a esposa dele, em 1883, aos 89 anos, que falece a Doce Gabi. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo tinha um outro nome quando Kardec começou. Me parece que era um ensaio do Evangelho. A imitação do Evangelho. Obrigada, Ana. A imitação do Evangelho. Depois é que, finalmente, ele resolveu que se chamaria o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é bem interessante, né? É para mostrar como já ele e os amigos já começavam
a trabalhar esse pensamento. O astrônomo francês Camille Flammarion, o que ele falou no seu túmulo? Esse aí é o túmulo dele, em Paris, cemitério muito visitado. Olha que lindo. Voltaste a este mundo de onde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-te os olhos para não mais se abrirem, não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar neste mesmo último sono, de volver a esta mesma inércia, a este mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos no mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é teatro por demais acanhado. Até a vista, meu caro Allan Kardec, até a vista. Lindo, né? E aí, vamos lá. A missão de Allan Kardec foi em 1854 que, pela primeira vez, ouvi falar das mesas girantes. Isso é Kardec nos contando. Encontrei um dia o magnetizador Senhor Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo, e que me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar. Nessa época ele estava estudando, né, o magnetismo. Nessa época também haviam essas reuniões sobre o magnetismo, porque a intenção, as pessoas aos poucos iam se sensibilizando que o magnetismo poderia servir de cura para algum mal que estivesse naquela pessoa, ou não posso falar espírito, mas o psiquismo atormentado. Então, o magnetismo começou a se desenvolver em função disso. Como tratamento. Como tratamento, sem se falar ainda em espiritismo ou em espíritos presentes, ou na possibilidade da existência de uma relação com o mundo físico e o mundo espiritual. Porque nós sabemos também que a humanidade passou por uma época negra, né, na Idade Média, que as pessoas que tinham mediunidade eram degoladas, queimadas vivas, né? Enfim, presas, torturadas. E o que acontecia? Se alguém tivesse uma mediunidade, o que fazia para se proteger? Escondia. Se a criança demonstrasse alguma atitude de mediunidade, de contato, ou, enfim, era afastada. Por quê? Por medo. Bruxaria. A bruxaria era uma coisa condenada. A superstição, né? O mistério, né? Tudo isso era Então, na realidade, o magnetismo veio para trazer, como disse ela, a cura, mas nada se falando sobre espíritos, nem espiritismo, nem essa manifestação da espiritualidade aqui no nosso planeta Terra. Aí, continuando. Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. É com efeito muito singular, mas a rigor. Isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam. Ou seja, ele estava acreditando que era uma forma de energia impregnada na matéria que fazia essa matéria, essas mesas girarem. Na época, era
na época, esse tipo de reunião se tornou, vamos dizer, a coqueluche. A alta sociedade se reunia para ver as mesas girantes. Tá? Era um auge de programa em Paris. Não existia Não, eles não tratavam como reunião. mediúnica. Não, ainda não. Ainda não. Mas era, né? Não, era a presença de espíritos, não uma reunião mediúnica. Como se conduzia uma reunião dessas, né? Eles iam, se reuniam e realmente faziam as mesas girarem. Nós vamos ver adiante que o que acontece, basicamente isso. E depois, o que aconteceu nesse desenvolver dessas reuniões? Eles começaram a fazer perguntas. E as mesas respondiam por batidas, por rodadas. Aí Kardec começou a pensar, não, espera aí, não existe inteligência numa energia que eu vou impregnar num objeto. Numa matéria. Então, eu vou começar a pesquisar. Foi aí que ele começou a despertar a curiosidade dessa pesquisa, dessa busca. Como é que uma matéria inerte se move e responde. E ele começou a fazer testes, a fazer perguntas para ver se elas, né, se os objetos realmente respondiam. E respondiam. E aí que começou a se desenvolver tudo. E, da realidade, paralelo a isso, também estava acontecendo como a espiritualidade faz, né? Prepara o planeta. Nos Estados Unidos começaram a aparecer as pancadas com as irmãs Fox, depois a gente vai ver, que é uma história bem legal também, bem interessante, que também foi com pancadas e perguntas e respostas. Então, é curioso que o que acontece em um ponto vai pocando em vários pontos do planeta, para mostrar que não é só ali, que não é um charlatanismo, realmente acontece. E Kardec foi em busca do porquê dessas coisas. Então, a pergunta foi, por que só nesse século que apareceram essas manifestações? Na realidade, o que a gente aprende? Que tudo acontece no momento certo. A humanidade, como a natureza, não dá saltos. Então, naquele momento, a humanidade já estava preparada para compreender e buscar, digamos, essa transformação que, na realidade, o Espiritismo veio trazer para nós. Essa oportunidade que o Espiritismo nos trouxe. Então, na realidade, é porque a espiritualidade superior considerou, digamos assim, um momento oportuno para essas manifestações acontecerem. Porque Kardec já estava, né, com idade de desenvolver essa pesquisa. Nada é por acaso. Está tudo planejado, né? Então, se não fosse Kardec, a pergunta sempre é, mas se, pelo livre-arbítrio, Kardec declinasse, não aceitasse essa missão, outro entraria e executaria, porque estava no momento de vir essa nossa terceira revelação. A gente conclui que ele foi escolhido justamente porque era uma pessoa aberta para o conhecimento, sem preconceitos, né? Uma pessoa, vamos dizer, intelectualmente preparada, um pesquisador nato, um curioso, um professor, e que era sério, né? E que não havia outro pensamento que impedisse ele de pesquisar. Antônio, você tem uma pergunta? Sempre existiu.
Exatamente. Ele não tinha religião, Então, na realidade. hoje em dia não temos mais a necessidade dessas manifestações, mas quando houve necessidade para mostrar, para provar que a espiritualidade atuava no nosso meio, as manifestações ocorreram, realmente. Olha só aquilo que eu falei e o que ele falou também. Olha, aqui, temos uma coisa muito mais extraordinária. Isso só se consegue com uma mesa, que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Né? Interrogada, ela responde. Isto agora, repliquei-lhe, é outra questão. Só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que eu possa tornar-se sonâmbula. Ou seja, ela fala, ela responde, ela anda, entendeu? Aí ele começou a querer provar. Aí entra todo um método científico de Kardec, porque ele foi cientista buscando o porquê daquelas mesas girarem e responderem. Ok? Vamos lembrar que Jesus tinha dito no Evangelho que viria o Consolador e que o Espírito da Verdade permaneceria conosco. Então, Jesus não pôde nos dizer todas as coisas, né? Não pôde abrir todas as coisas, porque não estávamos preparados. Então, nesse momento que o mundo vivia também uma turbulência, era o momento de aparecer uma pessoa escolhida, como disse o Antônio na colocação dele, preparada como um professor curioso, um estudioso, que pudesse levar adiante os estudos e as pesquisas que transformariam a humanidade. Sim, só 2.000 anos atrás. Sim, da mesma forma como no Livro dos Espíritos tem perguntas que eles dizem: vocês ainda não estão preparados para compreender, para saber, ou então, vocês não têm palavras que expliquem, né, um vocabulário que expresse o que está ou o que acontece, enfim. Ou seja, ainda temos que descortinar véus e véus ainda à nossa frente. Ainda não sabemos nada. Na época de Jesus, ainda estávamos na infância, né, espiritual, tanto que Jesus veio com parábolas, nos contando histórias. Aí agora veio Kardec, nos abrindo mais os olhos, nos mostrando mais coisas, como se fôssemos o quê? Adolescentes curiosos. E, provavelmente, outras descobertas virão, né, quando a nossa maturidade ocorrer. Com essa missão, não sei. Vamos repetir a pergunta dela? Não. Pode repetir. A Regina está colocando, vamos pesquisar, que uma outra pessoa teve essa mesma missão de falar sobre o espiritismo ou sobre a vida espiritual e que falhou nessa missão. Vamos pesquisar. Na mesma época? Alguém que está presente conhece? Olha só, na realidade, existem, como eu falei, que as coisas acontecem pocando em várias partes do mundo, né? Por exemplo, eu estudei Helena Blavatsky, era uma russa, contemporânea de Kardec, sabe? Ela também trouxe a filosofia secreta, ou seja, ela também trouxe conhecimentos da espiritualidade
entendeu? Mas não nessa linha do espiritismo. Então, muitos outros podem ter trazido também, né? Porque não foi só Kardec. Temos uma ajuda dos universitários. A doutrina. O dele é extremamente pedagógico. Foi Kardec. Sistematizado. Entendeu? A coisa acontece em várias partes do mundo, mas Kardec se destacou justamente porque ele conseguiu compilar e trazer de uma forma didática, sistematizada toda essa pesquisa Era a função que ele dele, fez. pedagogo, né? Tá? Isso nós vamos falar. Nós vamos falar isso. Que a pesquisa dele, tá? Então, nós estamos aqui. Olha só, vamos seguir que eu vou explicar isso. Porque ele está começando só na curiosidade. Assim, Senão a gente... a se incomodar com as coisas que estavam acontecendo. Lá, num ciclo de fato desconhecido. Né? Aí ele disse, não tinha ainda visto nem observado nada, mas a cabeça dele não aceitava. Espera aí, isso não faz parte. Eu não consigo, como cientista, acreditar nisso. Então, ele começa a pesquisar. No ano seguinte, ele se encontrou com Carlotti, amigo há 25 anos, que falou sobre esses fenômenos por mais de 1 hora, com entusiasmo que ele emprestava a todas as boas ideias novas. Foi ele o primeiro que me falou, ele, Kardec, falando, né? Foi ele que primeiro me falou da intervenção dos espíritos. Narrou-me tanto as coisas extraordinárias que, em vez de convencerem, fizeram crescer ainda mais as minhas dúvidas. Ou seja, quanto mais o amigo dele falava, mais ele questionava a veracidade. Ou seja, ele ia atrás da verdade. Você virá a ser um dia um dos nossos, disse ele. Não digo que não, respondi. Vê-lo-emos mais tarde. Ou seja, ele não negou, mas ele precisava compreender, entender, acreditar, né? Testar, comprovar, para ele poder dizer, tá bom, sou um de vocês. Aí a reunião foi marcada para terça-feira. Aí ele foi ver o que acontecia na realidade com essas mesas. E ele viu também alguns escritos, ou seja, a coisa foi se desenvolvendo. Não só mais as mesas giravam e batiam, começaram a existir... Cadê as tábuas? Ah, meu Deus, está mais lá para frente. É que a gente quer passar adiante. Existiam umas pranchetas que eles também conseguiam escrever, ou seja, a espiritualidade estava fazendo de tudo para provar a existência de uma inteligência além, que não era só aqui a nossa, a invisível, né? Outro lado. Do outro lado. Vamos lá. Mas que sucedia devia haver uma causa. E aí Kardec começou a procurar a causa, que não era o magnetismo, porque o magnetismo era só energia. Tinha uma causa inteligente. E o que seria isso? Né? Percebi que debaixo
dessas aparentes futilidades e espécie de brincadeira que se fazia com esses fenômenos algo de sério e como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometi investigar. Começou com brincadeira, é claro, porque as pessoas não sabiam o que é que estava acontecendo. Vamos lá. Quem nunca brincou da brincadeira do copo? Nossa. É, né? Pois é. Nunca brincou? Nossa. Aí, você brincou, né? Então, eu também. Mas nunca conseguimos nada. Por quê, gente? Na época dessas mesas, existiam médiuns? Claro que existiam médiuns. Precisa ter um médium de efeito físico para que a mesa ande. Então, se na minha turma sentávamos lá no banheiro da fazenda de uma amiga e ficávamos tentando e nada acontecia... Com o copo, né? Com o copo. O copo e o alfabeto. Porque o copo assim e o alfabeto. Respondia-se com as letras. Eles evoluíram para isso também. E outra coisa, gente, o que é isso? É a nossa curiosidade. Como era a curiosidade daquela época. Isso é saudável? Não. Não, por quê? O espírito que se presta a descer numa roda de adolescentes vai estar de brincadeira. Obviamente, não vai falar coisas sérias. Então, não é para fazer, né? Hoje, eu sei. Mas, na época, eu achava o máximo, né? Enfim. Mas a gente sabe que não se deve brincar com isso, porque, na realidade, são espíritos zombeteiros que vêm, podem até vir se existir alguém com esse tipo de mediunidade, mas, obviamente, não vai trazer ensinamentos ou mensagens sérias e pertinentes que levem, digamos, mereçam a nossa atenção, né? Aí ele iniciou os estudos sérios em espiritismo, tá? Menos ainda devido a revelações do que pelas observações. Então, o que trouxe maior curiosidade a Kardec foram as respostas dadas naquelas reuniões. Ele fazia as perguntas, tá? Porque naquela época, naquela situação, a espiritualidade queria passar uma mensagem. Então, vinham espíritos sérios, principalmente quando perguntados por Kardec. Eram dadas respostas que causassem maior impacto e maior seriedade à pesquisa dele. Ele não estava psicografando, ele não era médium, ele não ouvia, não via, não é? Então, por que ciência? Porque foi exatamente como um laboratório. Ele fez experiências, o método da experimentação, e ele observava acuradamente. Por isso o espiritismo é ciência. Aí, olha só. O que pulou? Você não acabou o slide anterior. Por que não anda, Jana? Jana? Deixa eu ver se eu consigo. Aí, na realidade, agora ele vai começar a falar como o espírito de verdade abordou a ele, mostrando para ele que ele era realmente aquele mensageiro, era quem ele precisaria levar à humanidade esse novo conhecimento. Fala. Não, olha só. Então, vamos lá. Enquanto não aparecem aqui os slides, o que aconteceu com o Pentateuco, com o Livro dos Espíritos? Como o próprio David falou, que essa espiritualidade estava pocando em vários lugares do planeta, o que Kardec fez? Kardec enviava para vários correspondentes perguntas. E eles faziam lá as perguntas.
e mandavam de volta a Kardec. Olha que interessante. E aí ele via que as respostas eram as mesmas. E aí ele conseguiu montar o nosso livro de perguntas e respostas, o Livro dos Espíritos. Tá? Então, não foi só Kardec que escreveu o livro, tanto que ele diz, não foi um livro escrito por mim. Aí é que vem, por que ele não assinou Allan Kardec? Ele não assinou Allan Kardec porque não era um livro escrito por ele. Era um livro dos espíritos, escrito pelos espíritos. E aí foi indicado a ele usar o nome Allan Kardec, que foi um nome de um druida que ele foi em uma outra encarnação, que era um sacerdote. Hã? Ele não usou o nome de Rivail. Né? Ele não usou o nome de Rivail e usou o pseudônimo Allan Kardec. Tá? Porque não foi Rivail, vamos retificar. Não foi Rivail que escreveu o livro Pentateuco, né? Todos os livros. Foi trazido pela espiritualidade essas informações. E Allan Kardec compilou e organizou e publicou, digamos assim, né? É isso aí. Ainda que ele tivesse esse pseudônimo, está trancada a porta. Ainda que ele tivesse esse pseudônimo, ele foi extremamente perseguido. Ele sofreu todo tipo de preconceito. Ele sofreu críticas. Ele foi rejeitado. Ele teve uma vida difícil para poder continuar a sua obra. Qualquer um de nós teria desistido. Ele não desistiu. Ele era um homem de extremo bom humor. Ele era um homem leve. Ele era um homem... divertido, assim, né? E como todo pesquisador, como todo... não como todo cientista, isso não é a característica do cientista, mas como todo pesquisador e curioso, né, ele tinha uma relação com a vida muito boa, apesar de ter sido perseguido. Tinha uma historinha que eu ia contar no final, mas como a Laura vai procurar a Jana, então eu vou lembrar disso. Esse livro foi tão transformador que houve uma pessoa, um francês editor na França, chamado Laurent. E um dia Kardec recebeu em casa um embrulho. E aí, com uma carta, eu depois vou trazer para vocês essa carta. E essa carta dizia, Laurent dizia para o professor Rivail, né, que ele deveria continuar os estudos, continuar as pesquisas, continuar tudo. Porque ele, Laurent, era um editor de muito sucesso, começou a vida jovem, com já bastante possibilidades de viver bem, se casou com uma mulher que ele amou muito, uma namorada que ele amou, mas precocemente, 3 anos depois, ela morreu. Ela desencarnou, não morreu. E aí ele ficou desesperado. E ele passou um ano desesperado. E ele ficava várias noites à beira do Sena, olhando e vendo o que ele ia fazer da vida dele. A intenção dele era o suicídio. Mas, de repente, ele viu na beira do Sena um livro molhado. E ele aí começou a ler esse livro. E ele foi se interessando e foi, mais do que tudo, tendo respostas para as perguntas dele. Daí porque o Espiritismo é filosófico. Porque essas perguntas, que são as perguntas básicas pelas quais nós viemos aqui, nós estamos aqui, né? Quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? Filosofia pura, né? Então, esse Laurent leu esse livro e aí se imbuiu de uma coragem, de uma vivacidade, de um agradecimento. Ele ficou maravilhado. Então, ele foi lá e mandou para Kardec essa carta. E Kardec, que nessa noite especificamente, acho que abril de 1861, se não me engano, estava muito triste, muito deprê. Olha que para Kardec ficar deprê, hein?
ele estava assim, vou desistir, não tem mais jeito. Foi uma injeção de ânimo esse depoimento do Lohan para ele, desse editor. Quer dizer, se conseguiu transformar a vida de uma pessoa, quantas outras vidas não se transformariam quando obtivermos as respostas para as nossas perguntas? É um livro transformador. É um livro transformador. E até hoje, né, a gente vê... você está falando do livro dos Espíritos? Então, eu acho que eu já contei para vocês aqui a minha história, que uma amiga disse para mim, eu não vou conseguir te dar todas as respostas, mas posso te ajudar a encontrá-las. E eu, lendo o livro, eu dizia, meu Deus, era tudo que eu queria saber. Olha quantas respostas. Claro que não estão todas, como nós já falamos. Nós ainda não estamos em condições, né, de compreender todos os porquês, nem todos os paraquês. Mas ele nos traz a grande maioria das nossas questões. Então, realmente, traz para nós o porquê da vida, o porquê de viver, a compreensão de o que estamos fazendo aqui. É muito bom. Então, vamos lá. Acho que vocês façam, depois, com calma, o curso do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos 1. Esse é o aconselhamento. Que façam com calma e estudem com calma, porque você nunca vai parar de estudar. Mesmo que você chegue lá no livro 4, você volta no livro 1 e você vai ver que tem questões que você estavam ali, mas você acha que não estavam, porque tem a ver com o seu momento, com a sua vida, com o que você está passando. Então, é importantíssima essa compreensão. Que a gente vai ganhando. Pegar, né, o Livro dos Espíritos e apenas ler, você não vai conseguir apreender o que, de fato, ele intenciona para você. Mas se você tiver a ajuda de uma orientação, de um grupo que você possa trocar a sua impressão com a impressão dela, com a impressão dele, é fantástico. Porque você chega a conclusões que você jamais pensou que você poderia ponderar. Então, vamos ver como, né, Allan Kardec se tornou Allan Kardec. Uma noite, através de um médium, seu espírito protetor deu-lhe uma comunicação toda pessoal em que lhe dizia, de permeio a outras coisas, tê-lo conhecido em uma existência anterior, quando, ao tempo dos druidas, ambos viviam nas Galhas. Ou seja, através de um médium, aquele espírito se disse amigo e companheiro de uma outra existência. E ele é que estaria junto com ele durante toda essa trajetória. Ele usava, então, o nome de Allan Kardec. E como continuamente aumentava a amizade que lhe guardara, esse espírito prometia-lhe auxiliá-lo na tarefa importantíssima. Aqui ele era solicitado e, com muita facilidade, empreenderia. Ou seja, aquele espírito que se manifestou através de um amigo se dizia amigo dele de outras existências e que o acompanharia nessa empreitada. Tá? Só para esclarecer, os druidas eram considerados pessoas sagradas pelos celtas, apesar de pertencerem a etnias diferentes. Tá? E diz que a linhagem druídica vem da 4ª raça dos Atlantes. Isso eu não sei, a gente não tem como comprovar. Enfim. 3 categorias de druidas existiam no apogeu da doutrina da cultura celta. Os bardos, os ovados e os druidas, que eram autoridades em cultos e cerimônias. Ou seja, Kardec já era um espírito elevado, já estava num caminho, não era um qualquer, não é verdade? Então, ele foi escolhido para compilar todo esse estudo, para executar a tarefa de construir o Pentateuco, o Espiritismo, não foi à toa, né? Ele realmente era uma pessoa especial.
Até ali, as sessões em casa do senhor Boudin, nenhum fim determinado tinham tido. Tentei lá obter a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, a psicologia e da natureza do mundo invisível. Sim. Não, de uma incorporação. Não outra nele. pessoa, não nele. É. O médium, exatamente. Isso. Não, foi uma psicofonia. Tá? Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Ou seja, ele já começava a fazer a pesquisa. Ele elaborava as perguntas e levava e fazia na sequência que ele queria, no sentido de que tinha um objetivo. E gozado que, se vocês lerem, né, o Livro dos Espíritos e prestarem atenção, várias perguntas, Kardec volta ao assunto e pergunta a mesma coisa de forma diferente. E os espíritos respondem. Como eu já respondi na pergunta anterior, às vezes eles a resposta é essa, chateados. essa. Não é possível, você já me perguntou isso. Ou se não é tão óbvio que você entenda. Como parece já disse, um diálogo natural, né? Então, é bem interessante, porque Kardec tenta pegar e eles estão atentos. Ou seja, há maior veracidade do que isso, né? Porque Kardec fez vários testes. Né? Vamos lá. Eram sempre respondidas em precisão e profundeza lógica. De início, eu não visava senão a minha própria instrução. Olha que bacana. Kardec estava questionando para ele. E, de repente, ele percebeu a grandiosidade daquelas informações. E que como ele poderia divulgar e ajudar a toda a humanidade. E aí ele resolveu justamente fazer as publicações. E aí escreveu a base do Livro dos Espíritos. Em 1856, o professor Rivail frequentou as sessões espíritas que eram feitas nessa residência do senhor Rustam, né? Sonâmbula que conseguia, como médium, comunicações bastante interessantes, com o auxílio da cesta de bico aguçado. Olha só, aí já começou outra manifestação, que seria através de umas cestinhas com a ponta de uma caneta. E aí o médium, segurando aquela cesta, começava a escrever. Tal trabalho foi realizado de início nas sessões comuns, mas, olha que interessante, mas por solicitação dos espíritos e para que fosse dedicado mais cuidado e atenção a esse exame, prosseguiram em sessões particulares. Ou seja, aquelas brincadeiras que existiam na sociedade, Allan Kardec começou a trazer para uma pesquisa particular. Ou seja, objetivando aquele trabalho que ele foi solicitado. Olha só as cestinhas. Só para mostrar como é que era, tá vendo? E as pranchetas mediúnicas, E as né? pranchetas. Que era feita com uma ardósezinha. Para quem não leu ainda nada, não tem o Livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas assim. Como no outro dia alguém perguntou sobre o espírito protetor, o nosso mentor, então eu vou ler só uma perguntinha que é curtinha. Há espíritos... Não, o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? Os espíritos respondem: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada,
qual é a missão desse espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, a auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Vamos usar mais o nosso mentor. Olha só, mas vamos prestar atenção que este mentor, ele só nós só percebemos se nós entrarmos em sintonia com ele. Ou seja, ele vai estar sempre à nossa disposição. Mas nós precisamos nos conectarmos com ele, porque senão é igual chuva no guarda-chuva. Se eu abro o guarda-chuva, eu não me molho, eu não recebo os respingos. Então, se eu não entro em sintonia, eu estou criando uma carapaça que não está permitindo, digamos, essa aproximação. Tá? Esse protetor, esse mentor, vem desde o momento do nascimento e acompanha você até o momento do desencarne e nas próximas encarnações também. É o mesmo mentor. Aqui diz no Livro dos Espíritos, sempre o mesmo. Sempre o mesmo. E afinidades, pode ser que, às vezes, o mentor escolhe por afinidade com você. Às vezes, ele tem a missão de. Às vezes, ele tem a obrigatoriedade, às vezes, ele tem a missão, ou às vezes, ele escolhe pela afinidade. Está na hora. Eu não sei se é verdade, mas eu li, pelo menos no Livro dos Espíritos, diz que ele vem através do seu nascimento e permanece com você até por outras encarnações. Márcia. O seu mentor é só seu. Olha só, o que nós temos? Temos uma diferença, tá? Entre o nosso anjo da guarda, tá? E aquele que a gente chama de mentor do trabalho. O mentor de um trabalho, ele é para vários, porque ele é o mentor do trabalho. Né? Nós temos o irmão Francisco, a irmã Sheila, Bezerra de Menezes, de acordo, né, com o trabalho, existe um mentor daquela obra, daquela função, daquele trabalho. Tá? É diferente do seu anjo da guarda particular, tá? Do seu mentor particular. Diga. Eu vi. Olha só, se nós podemos pedir ao nosso mentor que interceda ao outro mentor por uma outra pessoa que não está tão aberta àquela situação. Veja bem, a nossa oração por aquela pessoa vai sempre chegar. Tá? É a melhor forma. É a melhor forma, é a nossa oração emitindo, emanando amor e compreensão. Sempre na oração nós mandamos esses nossos pedidos, emanamos essa nossa energia e com certeza a pessoa receberá. Tá? Insista, né? Porque veja bem, ela vai receber sempre, não, porque se ela estiver completamente fechada, vedada, isso não acontece. Vamos lembrar de André Luiz. Passou 8 anos. E o mentor e a mãe dele ao lado dele no umbral. Quando ele resolveu pedir perdão, pedir socorro, pedir ajuda,
os dois apareceram. Porque ele fez a conexão. Tá? Então, temos que orar, temos que pedir, temos que rezar sempre. Mas a pessoa vai aceitar e receber no momento certo. Tá? Que ela quiser, o livre-arbítrio de cada um. Sempre. A conexão com o nosso anjo da guarda. Não, ele não se afasta de você. Ele não se afasta de você. Ele vai estar sempre ao seu lado. Mas você pode negar o auxílio dele. Ele não pode interferir nas suas ações, no seu livre-arbítrio. Entendeu? Ele pode, digamos, fazer com que coisas aconteçam para que você perceba, te inspire. Pode utilizar um aluno, um amigo qualquer, para falar com você. Entendeu? Sempre. Mas ele vai chegar a você. Tá bom? Gente, estamos no nosso horário. Já até passamos. Perguntinha rápida. Isso. Essa é a regra. Sim, o nosso anjo da guarda está sempre ao nosso lado. Agora, nós é que temos que acessá-lo, porque se a gente veda a nossa comunicação, o nosso contato, ele não tem acesso. Ele vai estar ali sempre vibrando por nós. Tá? Mas se eu fecho o meu canal de comunicação, ele não vai conseguir me intuir. E ele pode botar o que for na minha frente, se eu não quiser ver, eu não vou ver. Né? Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de escutar. Acabamos, quer dizer, vamos ter que parar por aqui. Quem quer fazer a prece? Pois é. Mas a gente continua, temos o ano todo. Até novembro tem muita coisa. E olha, tem muita água por aí para rolar, tem muita coisa interessante. Daqui a pouco o negócio vai pegar. Quem é que quer fazer a prece, o nosso agradecimento? Pode? Ah, que bom, Silvia. Agradecemos ao Mestre Jesus, a Joana de Ângeles, mentora da casa, aos espíritos que nos auxiliaram no entendimento do que nos foi ensinado hoje, pelas instrutoras Laura e Glória. Graças a Deus. Alguém perdeu uma bolsa lá embaixo. Obrigada. Elizabeth, alguém viu? Mas eu tenho certeza que não tem Elizabeth, né? Porque eu sei os nomes, então... Elizabeth não é daqui. Mas ela quis que deixasse aqui, porque talvez a pessoa viesse. Oi? Não é? A presença, gente. Queridos, então, até a próxima, com mais novidades.